Pronto aí, pessoal? Cadê? Fazer silêncio, olhar pra frente e prestar atenção aqui, ó. Na nossa primeira aula nós tivemos uma dinâmica de apresentação. Essa dinâmica nós podemos nos conhecer um pouquinho melhor. Eu conhecer a vocês, aqueles que eu não conhecia, e vocês não me conheciam. Na segunda aula a gente falou de mitologia. E hoje nós vamos falar de cristianismo. O cristianismo que é a maior religião do planeta, tem mais de 2 milhões de fiéis. O cristianismo que tem o livro sagrado. Qual é o livro sagrado do cristianismo? A Bíblia. A Bíblia é dividida de que maneira? Capítulo e verso. Sim, mas como? Essa divisão? Sim. Esses livros são divididos em quê? Capítulos e versos. Não. Já falou capítulos, já falou versículos, já falou livros. Bíblia é uma palavra de origem grega, vem de biblos, quer dizer um conjunto de livros. Esse conjunto de livros está dividido como? Antigo Testamento e Novo Testamento. o Velho Testamento e o Novo Testamento. Vamos falar hoje do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. São 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos. Temos as cartas, o maior escritor de cartas do Novo Testamento. Na verdade, o maior escritor do Novo Testamento é Paulo. São 14 cartas. E, por último, o livro do Apocalipse, que significa a revelação, onde teria uma suposta revelação sobre o fim do mundo ali, mas não é bem isso. Então vamos ver hoje o Evangelho de Mateus, que dos 4 evangelhos é o primeiro. O Evangelho de Mateus, que foi escrito entre 70 e 80 mais ou menos depois de Cristo. Jesus morreu por volta do ano 30. Então o Evangelho de Mateus foi escrito de 40 a 50 anos depois que Jesus morreu. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13 a 18, nós temos o infanticídio de Herodes. O que foi o infanticídio de Herodes? Foi quando ele queria matar todos os meninos de Belém. Quando Jesus nasceu. Aonde? Maria. Quando Jesus nasceu, o que aconteceu? Antes dele nascer, os pais dele tiveram que ir até Belém por conta de um recenseamento. Nessa viagem acabou que Jesus nasceu em Belém, morava em Nazaré. E por ter nascido lá, uma estrela guiou 3 reis magos que passaram por Herodes e falou que estava indo ver o nascimento do rei dos judeus. Herodes ficou com ciúme e pediu para os magos avisarem para ele onde essa criança tinha nascido, que ele também queria ir lá prestar culto para esse rei. Mas só que os 3 reis magos perceberam a intenção de Herodes e fizeram outro caminho na volta e não avisaram Herodes onde estava. E José, o pai de Jesus, foi avisado em sonho de que Herodes queria matar a criança porque foi profetizado que ele seria o rei dos judeus. E aí eles fogem então de Belém para o Egito. Isso tudo para cumprir as profecias bíblicas. Os profetas do Antigo Testamento diziam que o Messias iria nascer em Belém, ele teria que ir de uma forma como um êxodo invertido, voltar para o Egito, do Egito voltar para a Terra Prometida. E Jesus vai fazer esse trajeto. E também as profecias bíblicas diziam que aconteceria um infanticídio, ou seja, uma mortandade de crianças. Então isso teria acontecido entre os anos 3 e 4 a.C., durante o reinado de Herodes. Herodes morre no ano 4, então Jesus morreu antes dele mesmo, antes de Cristo. Na Judéia, porque foi em Belém, e depois no Egito. Herodes, o rei da Judéia, ele foi nomeado pelos romanos, que também chamam ele de rei dos judeus. Então ele ficou com ciúme de Jesus ali. José é o pai adotivo de Jesus. Só terminando aqui, né? Marido de Maria, foi quem recebeu a mensagem do anjo, provavelmente o anjo Gabriel, o anjo divino e o mensageiro divino, que avisou José do plano de Herodes para matar o bebê Jesus. Mas aí Herodes, como não achou criança, o que Herodes fez? Mandou matar todas as crianças de Belém e região, para assim
ter certeza de que o rei dos judeus seria assassinado. Mas acabou que não matou Jesus, matou todas as crianças, mas não matou Jesus. Há controvérsia sobre a historicidade desse fato. Os cientistas bíblicos não concordam porque não tem nenhum outro registro fora a Escritura Sagrada que ateste isso. Até porque o próprio Herodes, ele era um rei que gostava de deixar documentado todas as suas ações e não deixou essa. Talvez porque a mortandade não foi de muitas crianças assim, não tivesse tantas crianças de 0 a 2 anos. Mas uma contradição que se mostra aí é que Deus, para libertar o seu filho, deixa que talvez centenas de crianças sejam assassinadas. Será que isso é correto? É certo? Não? Sim, porque depois ele morreu Protegeu o filho de Deus. Depois ele você. morreu por várias, muito mais pessoas. Mas aí, essas crianças de 0 a 2 anos, elas não teriam condições de pecado, foram mortas, martirizadas, não foram direto do céu. Por que Deus dá a chance para a gente pecar e ir para o inferno? Porque essas crianças já tirou logo a vida para elas ir para o céu. Então, mas por que Deus deixa alguns viver muito e cometer muito pecado e ir para o inferno, em vez de fazer essas crianças morrer rapidinho, nova para não cometer esse tanto pecado e ir para o inferno? Porque não tem nenhum crente não tem nenhum Mas você pode morrer de um monte de coisa. Se tudo o que acontece por providência de Deus e vontade divina, por que Deus não tira a nossa vida antes que a gente faça merda para ir para o inferno? E eles têm que orar para não fazer. Por que algumas crianças, alguns bebês, por exemplo, dizem que é aborto? O bebê do aborto ele é para o céu. Não, mas aí outros vão viver muito e vão fazer muita merda. Ué, mas se orar. E tudo isso acontece, nada acontece se não for da vontade de Deus. São as contradições aí, né? Então esse é o êxodo reinterpretado, na verdade é uma imagem do êxodo invertido. O êxodo foi a saída do povo de Deus da escravidão do Egito para a terra prometida. Aqui Jesus faz o caminho inverso, ele vai da terra prometida para o Egito, depois volta para a terra prometida. Então, o anjo falou para José: fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E aí José foi, ficou lá algum tempo até Herodes morrer, depois ele voltou.